Os grandes patriarcas, eles acreditaram em Deus, eles experimentaram Deus, eles vivenciaram Deus, mas eles não conseguiram conhecer a totalidade do significado do nome de Deus. Eu coloquei assim em quatro pontos. Elohim quer dizer Deus, né? O mundo conhece Deus por Deus, God. Quando uma pessoa fala God, Elohim. Quando você vê na Bíblia a palavra Deus, no hebraico é Elohim. Quando você vê Deus, a expressão todo-poderoso, como está aqui em Êxodo, que diz que Deus se apresentou a Abraão como todo-poderoso, a palavra é El Shaddai. E tem uma palavra que o Senhor revelou aqui a Moisés. Ele fala assim, mas pelo meu nome, o Senhor, e a palavra ali, Senhor, com letra maiúscula, é Yahweh. E a outra palavra muito usada na Bíblia para Senhor é Adonai. Porque os judeus, depois das traduções bíblicas, eles com medo de pronunciar o nome de Deus, em reverência ao nome de Deus, para que eles não falassem o nome de Deus em vão, porque o nome de Deus, ele é um nome santo, e o nome que Deus revelou a Moisés é um nome impronunciável, queridos. É um nome feito de 4 consoantes. É um nome que não tem como pronunciar ele. E aí, eles preocupados em não pecar contra Deus, com medo de falar o nome de Deus, eles trocaram Yahweh por Adonai. Por isso que diversas vezes você vai ver Senhor, né, com letra minúscula, mas geralmente, todas as vezes que no Antigo Testamento você vê a palavra Senhor com letras maiúsculas, é o nome que Deus se revelou a Moisés. E é o nome que Deus desejava ser conhecido. Esse nome também aparece em Gênesis, mas eles não tiveram a plena revelação do que significava esse nome. Mas Moisés foi um dos homens que conheceu. Moisés conhecia os planos de Deus, o coração de Deus. É interessante porque, se você começar a ver os nomes de Deus, né, e Deus ele é imenso, Deus é poderoso, Deus é o Todo-Poderoso. Devido à profundidade do caráter de Deus, Deus tem uma variedade de nomes. Uma variedade de nomes. E para a gente refletir, eu vou só citar alguns, né? Mas são as formas que Deus usa para se revelar à humanidade. Ele é o Senhor Jireh. Alguns usam Jeová Jireh. Ele é o Senhor Jireh. Por que Jeová? Porque eles trocaram, né, de Senhor por Adonai, de Yahweh por Adonai. Aí ficou Jeová Jireh, mas a palavra lá é Senhor. Senhor Jireh, ou seja, o Deus provedor. Mas também Ele é o Senhor que sara, Jeová Rafá. Deus também é o Senhor Sabaoth, significa o Senhor dos exércitos. The Lord of the hosts. Ele também é o Senhor, a nossa bandeira. O Senhor Jeová Nissi. O Senhor é a nossa paz. O Senhor, Jeová Shalom. O Senhor também é o nosso pastor. Jeová Raá. O Senhor também é a nossa justiça. Jeová Tsidkenu. O Jeová, o Senhor Todo-Poderoso também, Ele é conhecido como Jeová Samá. O Senhor está ali. Ele está em todos os lugares. Ele é o Deus onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele também é conhecido como o Senhor Jeová Eliam, que quer dizer o Senhor Altíssimo. E assim por diante. Deus é profundo, Deus é grande. E Deus se manifesta com variedades de nomes para refletir suas diferentes capacidades de se relacionar com a humanidade. Mas hoje eu queria trabalhar um pouquinho sobre a importância de nós conhecermos um nome que Deus quer se revelar a nós. E esse nome é o nome Yahweh, né? A forma que isso foi transliterado, na verdade não tem como expressar esse nome. É mais ou menos assim, como está aqui na tela. YHWH. Como é que você pronuncia essa palavra? Não tem como pronunciar, né? É a revelação que Deus deu a Moisés em Êxodo capítulo 3. Quando você for a Faraó
e ele te perguntar, quem te enviou? Diga para eles, I am sent you. O eu sou te enviou. O eu sou. O que é essa palavra? O que é o nome de Deus? O nome de Deus é esse aí. Aquele que existe. Aquele que existe. Yahweh. Aquele que existe. Ele é o Senhor. O Senhor é autoexistente. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele é autoexistente, é o eterno. Em Êxodo 3,14 fala assim, disse o Senhor a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então o nome do Senhor, que Ele deseja conhecer, que Ele deseja se revelar, é o nome Senhor, que por trás desse nome, que é uma palavra impronunciada, eu não sei pronunciar o nome de Deus. Né? E na verdade é um nome tremendo, nesse nome contém o DNA da criação. O nome de Deus, Ele está em toda a criação. Mas também, Yahweh também é o Senhor, Ele é um Senhor relacional, Ele é o Deus relacional. Olha o que diz lá em Êxodo 3,15, a parte A. Assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É como dizer assim, o Deus do Márcio, o Deus do Caleb, o Deus da Isabela, o Deus da Priscila. Ou seja, um Deus pessoal. E Yahweh é um Deus relacional, um Deus que se relaciona com a gente. Mas também, Ele é o Senhor que está conosco. Êxodo 3,15b fala assim, o meu nome eternamente está nas gerações. Ou seja, o meu nome eternamente, e esse nome está nas gerações. Se você ler o texto, você vai entender. Ou seja, este será o meu nome de geração em geração. Nas gerações, o meu nome será este. Mas também, o Senhor, Yahweh, também, ou Javé, em português, é o Deus da aliança. Êxodo 3,4. Estabeleci a minha aliança com eles. Estabeleci a minha aliança com eles, com os patriarcas. Aí você imagine essa palavra, Javé, Yahweh, o que de fato significa ela? Ela é a abreviação das 3 formas conjugais do verbo ser. O que era, o que é e o que há de ser. Quando Jesus se revela, muitas vezes a gente vai ver isso, Ele se revelando no Novo Testamento como eu sou. Por isso que em Hebreus capítulo 8, diz assim, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo hoje, o mesmo ontem e o mesmo para sempre. Ou seja, Ele é o eu sou, Ele é o presente, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o ser existente, Ele está na eternidade. Ele é, Ele era e Ele sempre será. Este é o nome do Senhor. Sempre que encontramos a palavra Senhor, com as letras maiúsculas, é a tradução do nome Javé, Yahweh. Yahweh e Deus, Senhor e Deus, Senhor com letras maiúsculas e Deus, são a mesma pessoa, mas são revelações, são manifestações diferentes de Deus. Elohim é conhecido como Deus, o Deus Criador, o Deus Criador. O mundo conhece Deus como Deus, o Deus Criador. Já viu que aquelas pessoas, quando elas competem, fazem competição, e talvez por não conhecerem o nome de Deus, falam assim, aquele lá de cima que me ajudou. Aquele lá de cima que me ajudou. Porque eles conhecem como Deus Criador, mas não conhecem quem Deus é, não conhecem o nome de Deus. Eles não têm a compreensão, não têm a revelação de quem Deus é. Javé revela-se o coração de Deus, os intentos de Deus, os pensamentos de Deus, quem Deus é para nós. Agora, qual é o nome que Jesus veio nos revelar e que não era conhecido por ninguém até o período de Cristo? Qual é o nome que Jesus veio nos revelar no tempo que Ele esteve presente e que até os dias de Cristo ninguém havia pronunciado, ninguém havia conhecido este nome de Deus? Que nome é este? Vamos abrir, vamos ver. João capítulo 17, versículo 6. Esse trecho me veio à lembrança na semana passada, quando eu estava estudando. Esse trecho
me veio a lembrança. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu me confiastes e eles têm guardado a tua palavra. Na NVI diz assim, no mesmo texto, João 17,6. Eu revelei teu nome. Olha que interessante, meus queridos. Você conhece esse nome? Eu revelei teu nome. Abraão, Isaac e Jacó, Deus não foi conhecido plenamente por eles pelo nome dele. Moisés começou a conhecer o nome de Deus. E agora Jesus está dizendo para mim e para você, eu revelei teu nome, aqueles que do mundo me deste, e eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Em João 17:26, diz assim, eu os fiz conhecer o teu nome. Que declaração tremenda. O próprio Senhor Jesus está dizendo, eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo. Que esperança! Você pode conhecer o nome de Deus hoje. Nós podemos conhecer o nome do Senhor, porque você pode saber sobre muitas pessoas. Você pode saber sobre o presidente, sobre pastor X, pastor B, pastor C, mas você não vai conhecer aquele pastor, a não ser que você ande com ele, a não ser que você conviva com ele. Uma coisa é você falar, pastor Márcio, uma coisa é você falar, eu estou conhecendo o Márcio. Por quê? Pastor é um termo, é um título, é uma função, é um dom. Mas, aqui tem uma pessoa, assim é Deus. Deus, Ele é o Criador, Ele é o soberano, aquele que arquitetou todas as coisas, é o grande arquiteto do universo. Mas Deus tem um nome, Deus é uma pessoa. E aqui está o segredo, Deus é uma pessoa. Deus tem pensamentos, coração, sentimentos, vontades. E Deus, Ele quer que você o conheça pelo seu nome. Qual que é o nome de Deus? Qual é o nome de Deus? Se uma pessoa está no seu contexto familiar, tá? Você está na sua casa, dormindo, e o seu filho, talvez menor, acorda à noite com febre, ou passando mal, ou tendo algum problema à noite, e o seu filho vai se direcionar a você, o líder da casa. Como que ele vai te chamar? Senhor fulano de tal, excelentíssimo fulano de tal, ou doutor, ou engenheiro, ou cientista. Não, vai chamar o quê? Pai. Quando o seu filho acorda à noite, ele precisa de você, ele fala, pai. Esse é o nome que Jesus veio revelar para nós. Esse é o nome que Jesus veio nos revelar quando Ele esteve aqui na terra. Gente, ninguém havia até então, no tempo de Jesus, até então, ninguém havia chamado Deus de Pai. Você não encontra menção na Bíblia de ninguém direcionando-se a Deus como Pai. Jesus estabeleceu um tipo de relacionamento e Jesus veio revelar para nós um nome que nós não conhecíamos no aspecto da revelação de Deus. E esse nome é Pai. Pai. Eu revelei a eles o seu nome, aos que o Senhor me deu, e ainda continuarei a revelar esse nome para aqueles que o Senhor vai me dar. De todos estes nomes que a gente já viu agora há pouco, os nomes que nós citamos de Deus no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, de todos os nomes que a gente tem falado, o nome de Pai é a palavra que implica um relacionamento mais íntimo e profundo. De todos os nomes, Elohim, Samá, Adonai, todos os nomes, Tsidkenu, Shalom, Rafá, Jireh, de todos esses nomes, o nome que implica relacionamento pessoal íntimo é o nome Pai, é o nome Senhor, Yahweh. Esse é o nome que Jesus veio para revelar a nós durante o seu estabelecimento aqui. Apenas no Evangelho de João, de Jesus segundo João, encontra-se aproximadamente 119 vezes a palavra Pai. Por isso que Caleb estava falando comigo
antes de ontem, e estava compartilhando depois da reunião de jovens. Tivemos uma reunião muito bacana de jovens aqui sexta-feira, muito abençoada. E o Caleb compartilhou depois da reunião em casa comigo sobre um capítulo da Bíblia que ele estava, em toda a viagem que ele passou, Deus estava falando com ele. E eu falei, filho, realmente esse capítulo ele é extraordinário. E um dos livros que eu mais me identifico na Bíblia é o livro de João. É um livro fantástico para você conhecer o Evangelho de Jesus segundo João. E aproximadamente 119 vezes aparece a palavra Pai no Evangelho de João. Em Mateus capítulo 11, versículo 27, fala assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Quem que se revelou a Moisés? Está uma pista aqui para a gente. O Senhor está dizendo, ninguém conhece o Pai se o Filho não o revelar. Os patriarcas desejaram conhecer o significado, da dimensão, da profundidade, da amplitude desse nome, mas eles não puderam. Não puderam compreender, não puderam testar, não puderam provar tudo que Deus é. Moisés foi um dos homens que conheceu, por isso que ele falou, Deus, se mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. Se o Senhor não for comigo, então eu não vou. Porque Moisés queria conhecer o coração de Deus, ele queria conhecer os intentos, ele queria conhecer os pensamentos de Deus. Moisés não estava satisfeito apenas com os atos de Deus, manifestou os seus feitos, as suas obras aos filhos de Israel, mas os seus caminhos, os seus planos, ele revelou a Moisés. Feitos fala de obras. Você pode escolher conhecer os feitos de Deus, porque Deus é um Deus que opera grandes maravilhas, mas você pode escolher conhecer o coração de Deus, conhecer os caminhos de Deus. Eu quero conhecer os caminhos de Deus. Eu quero conhecer o coração do meu Pai. Porque quando você conhece o coração, você entra num nível de relacionamento diferenciado, meu irmão. Aí você vai para uma dimensão diferente. Você vai conhecer o coração. E quem pode nos revelar essa identidade é o Senhor Jesus. Só Ele pode nos revelar esse nome. Jesus veio para nos revelar o nome de Deus. E o nome de Deus está estampado em todo o Evangelho. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Coloquei ele 2 vezes, né? Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos o quê? Abba, Pai. 2 palavras ali. Abba, que é uma palavra aramaica, e Pai, pater, que é uma palavra grega. Ou seja, Pai, Abba, Pai. Quando você repete essas 2 palavras, é como dizer assim, papai, papai. É assim que Ele quer se revelar a você. É assim que Deus quer que você se relacione com Ele. Muitas vezes nós temos sérias dificuldades para se relacionar com Deus como Pai. Por causa da nossa história, por causa do nosso histórico, com os nossos pais terrenos. Por causa das falhas, dos problemas, das dores, das falhas paternas que nós vivenciamos em nossa história humana. E todos nós, sem exceção de ninguém, vêm de uma família disfuncional. Nós crescemos e vivemos em famílias disfuncionais. Não há famílias perfeitas. Não há pais perfeitos. Há sim um Pai perfeito. Há um Deus perfeito. Há um Pai perfeito. E essa revelação que Deus quer que você tenha dele. O Pai perfeito. Jesus ensina lá em Mateus capítulo 5, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai celestial. O seu Pai terreno não é perfeito. O seu Pai terreno é imperfeito. E muitas pessoas, infelizmente, tiveram problemas muito sérios na sua infância, na sua adolescência, no seu nascimento, às vezes até no ventre. Talvez ainda no ventre, tiveram problemas gravíssimos. A mãe sofreu, a família sofria, porque havia uma grande confusão no lar
e uma disfunção muito grande, e isso causou problemas seríssimos, psíquicos nas pessoas. E hoje elas têm dificuldade de se relacionar com a paternidade de Deus. Mas o nome que Deus deseja ser revelado para nós é o nome no qual você vai se relacionar no nível de profundidade, no nível de relacionamento familiar. Pai. Porque um filho não chama o pai de Senhor. Com aquela formalidade. Ainda que é bom ensinar os bons costumes, né? Bênção, pai. O cara fica rindo de mim. Bênção, pai. Porque a gente não tem mais esse costume, né? Os meus pais pedem bênção, eu tenho que dar bênção para eles. Eu ligo, pai, bênção, mãe, bênção. Mas os nossos filhos da geração mais nova, eles acabaram que muitos deles perderam esse costume, né? De pedir bênção para os pais. Mas isso é bom, é um bom costume. Mas o relacionamento que Deus quer que você tenha com seu pai não é de Senhor, pai. Não, é papai, pai. É assim. Pai, e aí, pai? Tudo bem? Como é que você está, pai? É assim. Pai, e aí? O que está no seu pensamento hoje? Pai, como está o seu dia hoje? Pai, o que está no seu pensamento? Qual é a sua vontade hoje? O que o senhor está pensando sobre esse dia de hoje? Esse relacionamento que Ele quer que nós tenhamos. Eu vou te falar algo, o diabo, o nosso inimigo, tem tentado remover o senso e o entendimento que Deus é nosso Pai. Satanás tem tentado roubar a paternidade das pessoas. Hoje, inclusive, na sociedade pós-moderna, eles querem de todas as formas, os movimentos na terra, querem roubar, tirar do meio do contexto familiar a identidade mais poderosa que um ser humano pode ter. Filho. Filho, eu sou filho de um pai e de uma mãe. Eu não sou filho de duas mães, eu não sou filho de dois pais, eu sou filho do meu pai. Eu tenho um pai, eu sou filho, recebi a filiação, fui adotado, recebi o senso de filho. E o diabo quer roubar isso de nós, ele quer nos fazer ter medo de Deus. Ao invés de nos aproximarmos de Deus, ele quer que a gente tenha medo de Deus, porque quando o povo de Israel quis fugir do monte, é porque o entendimento e o que eles conheciam era apenas Elohim, Deus, o Todo-Poderoso, El Shaddai, barulho, tremor, relâmpagos, trovões, nuvens escuras, tremor de terra. Esse é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Mas eles não conheceram, eles tiveram a chance de conhecer o Senhor, Yahweh, o Pai, porque a palavra Yahweh no Antigo Testamento é a revelação de Jesus. É a revelação de Jesus. Eu vou provar para vocês aqui agora. Jesus, ele fala mais ou menos 18 vezes declarando eu sou no Novo Testamento. Aproximadamente 18 vezes Jesus se declara eu sou. Olha só, João capítulo 4, versículo 26, ele fala assim: Jesus respondeu à mulher. Eu só simplifiquei o texto porque ele é longo. Quando ele está com a mulher samaritana, ele fala assim: a mulher, eu o sou que falo contigo. A mulher perguntou: és tu o Cristo? És tu um profeta? És tu o Messias? Ele respondeu: ele não falou que era, ele falou eu o sou, com letras maiúsculas. Yahweh está ali presente. Aquele que existe, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Outra vez, perguntaram para Jesus sobre a sua existência. E perguntaram e até zombaram dele: ei, você não tem nem 40 anos e está dizendo que você viu Abraão? Como assim? Abraão já tinha morrido. E eles questionaram ele: ei, você é tão novo, como que você viu Abraão? E Jesus responde para eles. Fala assim: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, versículo 58. Jesus declara em João 10, 30, eu e o Pai somos um. João 14, 8, disse a Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe queria conhecer Deus como Pai. Ele falou: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus responde, João 14, 9, Filipe, estive com você tanto tempo e ainda não sabe quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Ele diz: quem me vê,
Jesus está dizendo, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Em João capítulo, eu vou citar alguns textos. Em João capítulo 6, verso 35, ele fala assim, eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que está presente, aquele que existe na eternidade, que está presente em todos os momentos. Ele declara em João 6, 51, eu sou o pão vivo. Em João 8, 12 ele fala, eu sou a luz do mundo. Em João 8, 24, eu sou. Se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Eu sou. Ou seja, ele está presente. Ele é o eu sou. Assim como foi com Moisés. Deus disse para Moisés, quando te perguntarem quem te enviou, você diga para eles, o eu sou, Yahweh, Yahweh. Não sei pronunciar, mas é mais ou menos isso aí. O eu sou enviou a você. Faraó, quem te enviou? Faraó perguntou, quem te enviou aqui, Moisés? O eu sou. The God of existence. The God that is, was and will be forever. O Deus que existe em toda a eternidade. Jesus também declara em João 10, 7, eu sou a porta das ovelhas. Em João 10, 9, eu sou a porta. Em João 10, 11, eu sou o bom pastor, eu sou. Em João 10, 36, eu sou o Filho de Deus. Em João 11, 25, eu sou a ressurreição, a vida, a verdade e a vida. É um texto muito conhecido. I am the way, the truth and the life. Em João 15, versículo 1, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, Jesus se apresenta, eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse 22, 16, eu sou, I am, a raiz e a geração de Davi. E o último texto do Apocalipse termina assim, eu sou a brilhante estrela da manhã. Quem é esse? Esse é Yahweh, que está estampado em toda a eternidade e deseja ser revelado por nós na revelação mais bela, mais íntima que alguém pode conhecer. Pai, Father, Pai, eu quero que você me conheça como seu Pai. Eu quero me revelar a você, não como um Deus supremo, soberano, altíssimo, poderoso, El Shaddai, mas eu quero me revelar a você como seu Pai. Eu quero me apresentar a você como o seu Pai, porque Jesus é, em Colossenses 1,15, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Você pode ficar de pé comigo nesse momento? Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que você serve. Este é o Deus que deseja ser revelado a nós. Você conhecia esse Deus? Você conhecia esse nome de Deus? Você tem conhecido esse nome de Deus? Jesus prometeu, eu me revelarei a eles e continuarei a me revelar a eles por esse nome, para que vocês possam ter uma vida abundante, uma vida plena, uma vida maravilhosa. Enquanto eles estavam adorando, eu tirei foto desse louvor poderoso. Esse nome é maior do que tudo ele é. Hoje para sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. E nós vamos terminar este culto adorando a Deus, declarando quem Deus é. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é excelso, Ele é o nosso pastor, Ele é o todo-poderoso, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa justiça. Deus é o juiz, Ele é o Elohim. Elohim é o Criador e o juiz da terra. Quando Deus vai julgar a terra, não vai julgar como Yahweh, como Pai, Ele vai julgar como Elohim, como Deus. He is the God, the judge, but also He is o Senhor que salva. Ele é o Senhor que salva. Por isso que Yeshua é a revelação do Deus que salva. Ele é
a revelação mais linda, mais poderosa do nosso Deus. Levante as suas mãos, feche os seus olhos e adore a Ele nesta manhã, porque Ele quer se revelar a você, Ele quer se relacionar com você, como Deus pessoal, o Deus pessoal, o Deus que vem para se comunicar no nível mais íntimo, no nível mais profundo de relacionamento. Talvez você não conheceu ainda, ou não conhece Deus numa dimensão ampla, quando se diz respeito a Pai, mas Ele quer se revelar a você. Deus quer se revelar a você. Deus quer que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, cresça no conhecimento, na revelação de quem Deus é, nessa manifestação do seu nome, Pai. Deus quer se revelar por esse nome. Eu sou o seu Pai. Vós sereis meus filhos e eu serei o vosso Pai. Isto foi revelado na nova aliança. Isto está sendo revelado hoje através do Espírito Santo, que é o Deus presente que está conosco. Ele está presente em nosso meio. Ele é o Emanuel, o Deus Emanuel, Deus conosco. O seu nome será, a promessa de Isaías diz, o seu nome, o nome do Messias, o nome do Cristo, o seu nome será Emanuel, ou seja, Yahweh, o Deus, o Senhor que está conosco. Ele está com você, Ele está comigo. Ele deseja se revelar a você numa dimensão de profundidade, de relacionamento. Papai, hoje eu quero te conhecer. Levante suas mãos e adore o seu nome, exalte o nome do Senhor.